Nosso Papo Suprem de hoje vai ser sobre o Rotary, essa instituição internacional que tem uma importância muito grande na vida comunitária, especialmente do Brasil. E vamos entrevistar, então, o advogado Adriano Jorge Soto, que foi um dos diretores do Rotary no Distrito Federal e região. A palavra lá que eles usam é governador, mas ele prefere ser chamado de administrador do Rotary. Meu amigo Adriano, por que é que você está aqui em Brasília? Você veio de onde, Adriano? Wilson, é uma história de quase 50, 60 anos atrás, né? Cheguei em Brasília em 1964. Perfeito. Sou pioneiro, como você sabe, sou dos grupos dos pioneiros, né? 64, aquela turma de 64. Certo. Vim porque o meu pai tinha vindo para cá, fugindo daquelas brigas políticas da Bahia, lá nos anos 60, por aí. E acabou que me estabeleci aqui, fiquei aqui. Meu pai depois foi para o Pará, meu pai depois abriu terra, fazenda no Pará, ficou por lá, e eu permaneci aqui. Perfeito. Fui estudante do CEMAB lá, onde você também esteve, né? Uma turma boa naquela época. Muito boa. Tínhamos ali o Quilimério, o Clésio, uma turma que teve uma projeção boa no mundo artístico aqui de Brasília. Perfeitamente. Mas de onde você veio lá na Bahia? Vim de uma Acho que você está escondendo a cidade de origem. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Vim de uma cidade lá do extremo sul da Bahia, como a gente costuma dizer. Né? Uma cidade chamada Macarani. Macarani. Onde que fica? Macarani perto de quê? É fronteira entre Bahia e Minas. Meu avô era mineiro. E tinha fazenda na Bahia e Minas. Sim. E acabou que ele veio para a Bahia e os filhos vieram e casaram e eu nasci na Bahia. Nasci nessa cidade chamada Macarani, que tinha, na época que eu nasci, mais ou menos 1.500 habitantes. Hoje eu não sei quantos tem. Deve ficar, então, perto de Ilhéus, por ali? Perto de Ilhéus, hoje fica perto de Ilhéus. Né? Então cresceu a cidade? Não, a cidade continuou com 1.400 habitantes, baixou 100. Mas fica perto de Ilhéus. Relativamente perto. Antigamente, a cavalo eu fui conhecer Ilhéus quando eu tinha 12, 14 anos. Né? Mas hoje é muito perto. Hoje as estradas, o carro, naquela época não havia esse conforto todo, essa evolução toda, então era muito distante. Sei. Fomos criados quase fechados ali. Pra você ter uma ideia, eu só vim conhecer batatinha frita quando eu tinha 17 anos. Então ficava perto da praia, fica perto da praia essa cidade? Hoje fica relativamente perto. Relativamente perto, você passa de Macarani para Itapetinga, que é uma cidade que muita gente conhece, uma cidade grande no sul da Bahia, e em seguida vem Tororó, Itarantim e Ilhéus. Então seu avô realizou o sonho dos mineiros de ser mineiro e ficar perto da Bahia, perto da praia. Perto da Bahia, muito perto. Morreu em Brasília. E Brasília, como é que você... Sim. Por que você veio para cá? Meus pais vieram e eu vim para cá também. Eu estudava em Belo Horizonte, era uma cidade tranquila naquela época. Eu morei em Belo Horizonte na época dos bondes. Sim. Tinha fixo na rua. Belo Horizonte era um paraíso. Perfeito. Mas vim para Brasília, aqui naquela poeira, daquele tempo de Taguatinga. Muito Nossa, bem. A Azagá. Lembra da Azagá? O Cine Paranoá. Isso. Então vim para Taguatinga naquela época. Meus pais estavam aqui, eu fiquei por aqui, fui estudar no CEMAB, acabei estudando no CEMAB, depois fui estudar no Elefante Branco, depois fui estudar na UNB. Perfeito. Então fiz aquele circuito que todo mundo aqui de Brasília praticamente fez. Né? Foi uma época muito boa de Brasília, a gente tinha aqueles sonhos daquela cidade nova, construindo uma cidade nova, então todo mundo achava que participava da construção de alguma coisa nova. Era uma época muito boa. Eu costumo dizer, Adriano, que nós pioneiros, nós construímos a cidade física e estamos construindo a cidadania. E aí eu vejo uma participação muito importante da entidade que você pertence, da qual você é administrador, que é o Rotary Club. O que é o Rotary Club, Adriano? Wilson, o Rotary é um movimento de uma dimensão muito grande. Ele abarca quase todos os países do mundo, praticamente todos os países do mundo. Sim. Estamos presentes em quase todos os países do mundo. Temos assento como observadores na Organização das Nações Unidas. Né? Ajudamos até a criar a Organização das Nações Unidas e anteriormente à Organização das Nações Unidas. É uma instituição da maior seriedade, pessoas da maior seriedade, com um pensamento muito sério, com um pensamento muito além, às vezes, da nossa época.
Eu dou um exemplo para você, por exemplo, o programa que nós temos, um dos programas do Rotary, Preserve o Planeta Terra, foi uma coisa que o Rotary pensou antes de qualquer pessoa a nível global. Sim. A nível individual, nas universidades, você ouvia muito falar nisso. Perfeito. Era um assunto que era debatido, a preservação ambiental. Mas a nível global, o Rotary foi a primeira instituição que falou nisso a nível global. E é um dos programas que o Rotary tem na sua cartilha. Parece que nós aqui temos uma preocupação muito grande com a ética, e aqui da União Planetária, a TV Suprem, e parece que a ética também é um dos grandes valores do Rotary. Me fale um pouco a respeito disso. Perfeito. É um dos princípios do Rotary. Perfeito. É uma das coisas que o Rotary exige até para admitir um associado. Perfeito. É uma das coisas que a gente, no processo de escolha, é uma das coisas que a gente verifica se aquele profissional, se aquele empresário, se aquele comerciante, se aquele profissional liberal é uma pessoa ética. É uma das coisas que a gente exige muito dentro da nossa organização. A admissão de um novo associado, a apresentação de um novo associado, é uma das perguntas que a gente faz se aquela pessoa é uma pessoa que age eticamente dentro da comunidade. Tá. Parece que vocês têm lá uma tal de prova quádrupla, Exato. Que seria basicamente alguma coisa assim que dá um norte tanto a Rotary como a pessoa que queira entrar. Como é que é esse negócio da prova quádrupla? A prova quádrupla é uma coisa quase divina, viu, William? Sem exagerar a coisa. A gente pede que o rotariano, sobre o que ele pense, sobre o que ele fale, o que ele faça, que ele antes faça um exame daquilo. Primeiro, se aquilo é a verdade. Né? Primeiro, se é verdade. Se é verdade. Se é útil para todas as pessoas, se não leva a colocar alguém numa situação desconfortável. E cada um daqueles passos, são 4 passos, daí porque o nome prova quádrupla, são 4 passos. Daqueles 4 passos, se eu passo do primeiro, eu examino o segundo, se eu examino o segundo, eu examino o terceiro e tenho que examinar o quarto. Se passou pelos 4, é uma coisa que eu posso falar, pensar ou fazer. Se não passar pelos 4, eu paro aonde chegou uma resposta negativa. Certo. É uma coisa muito séria. Nós estamos em Brasília, Distrito Federal, sede da TV Suprem. Então, como é que é o Rotary no Distrito Federal, Adriano? O Rotary no Distrito Federal começou, inclusive, antes de Brasília. O Rotary viu Brasília nascer. Temos o Rotary Club Brasília, um dos grandes clubes do nosso distrito. Foi fundado anteriormente à criação de Brasília. Então é que nem a nossa Taguatinga, que eu costumo dizer que Brasília é o bairro elegante de Taguatinga, porque Taguatinga é de 58. O Rotary foi de 58, 59. É uma época de um movimento de heróis aqui, das pessoas que lutavam aqui em Brasília, e trouxeram o Rotary para aqui, para Brasília, um grupo de Goiânia, amigos de Goiânia, rotarianos de Goiânia e de outras cidades do entorno aqui, naquela época, boas cidades, e que vieram para Brasília para tentar fundar o movimento Rotary aqui. Então, começou antes de Brasília. Sim. Nós vimos Brasília nascer. Participamos da construção de Brasília. Perfeito. O presidente Juscelino Kubitschek participou de reuniões do Rotary Brasília, aqui na nossa origem. Você sabe quantos são os Rotarys do Distrito Federal, Adriano? Nós estamos agora, dentro do Distrito Federal, nós estamos com 34, 35 clubes. Perfeito. Né? Mas, como é que faz para entrar no Rotary, Adriano? Como eu falei, é uma coisa muito séria, que o rotariano leva muito sério. A gente costuma dizer o seguinte: o rotariano que você admite hoje, ele pode ser o presidente do seu clube, pode ser o presidente de Rotary Internacional, pode ser o seu diretor. Então, você tem que escolher uma pessoa boa para que você não se sinta acanhado em dizer, este é o meu presidente. Né? Então, as pessoas não se oferecem para entrar em Rotary. Ele é convidado, ele é chamado, ele é convidado, dentro do Rotary ele passa por uma série de questionamentos entre os associados e só depois disso ele é convidado a entrar. Né? Ele tem que ter uma profissão, ele tem que ter uma classificação, como nós dizemos, ou seja, ele tem que ocupar fazer uma coisa útil dentro da comunidade. Certo. Não pode ser qualquer um. Pessoas que não têm profissão não podem entrar no Rotary. Tá. Existe alguma conotação religiosa ou política no Rotary, assim, político-partidária? Como é que é isso? Nós nos afastamos completamente de qualquer
pregação religiosa ou partidária, política partidária. A gente entende a política como uma coisa sublime, os políticos como pessoas sérias, que temos um relacionamento, devemos ter um relacionamento bom com eles. Mas não trazemos isso para dentro do Rotary. O Rotary não discute política, religião, raça, credo, qualquer coisa. A gente não discute essas coisas dentro da instituição. Temos um elenco de pessoas que são religiosas de uma maneira, religiosas de outra maneira, que professam uma religião ou professam outra. A gente não questiona isso. Sei. Com relação à política também deve Política também, nós temos pessoas do Partido Comunista, nós temos pessoas do PSDB, nós temos pessoas do PT, nós temos pessoas de todas as correntes partidárias. E é bom que seja assim. A diversidade é um dos valores do Rotary. Ah, maravilha. O Rotary prega justamente isso, a diversidade. Tá. Há uns tempos atrás eu ouvia dizer que a mulher não entrava em Rotary. E aconteceu isso? Hoje, como é que é tratada a mulher no Rotary? Exatamente. Durante muitos anos, a mulher foi impedida de entrar no Rotary e não tinha acesso como associada de um Rotary Club. Mas a gente tem que entender que era uma época que o mundo também não dava um papel tão importante à mulher. A mulher hoje é que tem um protagonismo dentro da sociedade, dentro da família, dentro das organizações. Então, hoje a mulher já é convidada para participar do Rotary, porque ela é uma profissional. Ela não é chamada porque é mulher, ela é chamada porque é uma profissional, uma líder dentro da profissão dela. Sim. Ser um líder na profissão é uma coisa que o Rotary valoriza muito. Perfeito. A classe dos jornalistas, por exemplo, são muito queridos por nós. Nós temos poucos jornalistas no Rotary. Queríamos ter mais jornalistas. É isso aí. Pois é, essa chamada aí, quem sabe, mais jornalista. Estamos aqui hoje com o doutor Adriano Jorge Soto, que está nos dando uma aula sobre o Rotary Club. Fique conosco, nós estamos aqui no Papo Suprem, TV Suprem, canal 2 da NET, e também no YouTube, TV Suprem Brasília. Daqui a pouco voltamos para o segundo período dessa nossa entrevista. Nosso Papo Suprem de hoje é com o entrevistado Dr. Adriano Jorge Soto, que é advogado e administrador do Rotary Club. Ele está nos falando sobre essa instituição tão importante, parceira da União Planetária, da TV Suprem, em uma série de atividades, que é o Rotary Club. Adriano, eu falo Rotary, você fala Rotary. Como é que é esse negócio? Qual a pronúncia certa ou não existe pronúncia certa? William, na verdade, não existe isso. Nosso amigo Silvano Portes, na cartilha dele, ele diz, olha, você pode falar Rotary ou Rotary. Eu pelejo para falar como você fala. Você fala? Rotary. Rotary. Eu só consigo falar Rotary. Não sei por quê, mas vou tentar falar Rotary. É uma pronúncia melhor. Rotary fica mais perto da nossa língua. É isso aí. E quantos anos tem o Rotary, Adriano? Ok. Rotary foi fundado em... Tem mais de 100 anos, né? Foi fundado em 1905. Tem precisamente 113 anos. Foi fundado em Chicago, nos Estados Unidos, por um cidadão chamado Paul Harris, que era foi vendedor, foi advogado, foi uma série de profissões, ele exerceu uma série de profissões, mas era um homem profundamente ligado ao interior, ligado à cidade dele, onde ele vivia. E quando mudou para Chicago, uma cidade grande naquela época, uma cidade completamente diferente do que ele conhecia, ele sentiu falta das amizades, dos amigos. Então ele imaginou juntar as pessoas para fazer aquele grupo de amizade. O Rotary nasceu, sobretudo, do clima de amizade, de companheirismo. Puxa, que bacana. Depois, com o tempo, é que agregou serviços à sua plataforma de trabalho. Mas, no princípio, o Rotary nasceu dentro do companheirismo, pensando em companheirismo, em unir as pessoas inteligentes que pudessem se reunir, conversar, trocar ideias a respeito de diversos assuntos. Ah, perfeito. Ô, Adriano, as famílias reclamam muito, eu vejo isso aí como jornalista, como comunicador, eu vejo que as famílias reclamam muito quando o pai, que trabalha o dia inteiro, depois à noite vai para uma determinada atividade que não é ficar em casa
ou que não é do trabalho. Então, como é que é tratada essa questão da pessoa que sai de casa, do aconchego da sua família, para ir para uma reunião de Rotary? Ou seja, qual a relação família-Rotary? Família é um dos valores do Rotary? Perfeito, William. Boa pergunta. De fato, acontece isso com muitas organizações. Às vezes a família fica muito afastada da organização onde a pessoa, o marido participa, geralmente o marido ou a esposa participa. Então, isso é uma coisa que afeta muito, às vezes, as famílias. Nós temos, então, uma preocupação muito grande com isso dentro do Rotary. O Rotary é um programa que o Rotary é uma organização que envolve ou tenta envolver toda a família. Nós temos programas e atividades para toda a nossa família, desde as crianças, os jovens e até os adultos. Todos eles podem participar do Rotary, são convidados a participar, e todo rotariano, quando a gente admite um rotariano, não admite só uma pessoa, admite a família do rotariano. Nós temos programas voltados para os jovens, o programa de intercâmbio internacional de jovens, que é uma coisa fantástica. Nós temos os programas voltados para os menores, o Rotaract, o Rotary Kids. Então, são programas Interact. Então, todos nós temos programa para envolver toda a família. Geralmente, o Rotary envolve todos os familiares. É bom que isso aconteça, e quanto mais isso acontece, mais o Rotary é uma organização produtiva. Perfeito. Com relação à mulher, nós já falamos e tal, que durante uns tempos, como na sociedade tal, a mulher estava meio discriminada, também no Rotary. Do Rotary acontecia a mesma hoje, coisa. Como é tratada a mulher no Rotary? Não só a mulher associada, como a esposa, vamos dizer, do o companheiro, vocês chamam companheiro, exato, né? Exato. Como é que é isso? Então, a partir de certa época, de 84 precisamente, as mulheres passaram a integrar a nossa organização. Perfeito. E nós queremos que elas venham em maior número. Hoje as mulheres são apenas 30%, 20 e poucos por cento. Até para embelezar mais o Rotary. E renovar. Eu digo o seguinte, se a gente quiser renovar o Rotary, traga mulheres para dentro do Rotary. Né? Vamos trazer mais mulheres para dentro do Rotary, porque o Rotary baixa a nossa curva de idade, que a curva de idade do Rotary está um pouco alta. Né? Precisamos trazer jovens e mulheres. Então, hoje existe uma campanha muito grande no sentido de que as mulheres passem a integrar também o Rotary. Não só porque elas têm esse papel que nós falamos hoje dentro da comunidade, dentro da sociedade, mas porque elas podem ter esse mesmo papel dentro do Rotary. O papel que elas exercem hoje, essa preponderância, esse papel importante que elas têm na comunidade, elas podem trazer isso para dentro do Rotary. Nós precisamos ter uma presidenta do Rotary, precisamos trazer uma presidente dentro do Rotary, uma senhora que possa administrar o Rotary. Até agora não aconteceu nenhum presidente mulher. Não teve presidente feminino? Não teve ainda. Precisamos ter um dia. Vamos ter. É isso aí. Eu fiquei sabendo que existe uma instituição dentro do Rotary chamada Casa da Amizade, que abriga as mulheres dos rotarianos. Como é que é essa Casa da Amizade? Como Perfeito. É que é isso? Pois é, William, é uma criação quase tipicamente brasileira. É uma coisa particularmente nossa que aconteceu. Por quê? Ou seja, no resto do mundo não tem isso? Não tem com esse potencial que tem aqui. Pode até embrionariamente ter, mas não tem. O Brasil é quem tem as casas da amizade no formato que tem, no formato que a gente está falando aqui. Quando os homens passaram a integrar o Rotary e que as mulheres naquela época não podiam integrar, elas então falaram, poxa, vamos criar então uma coisa paralela. E criaram uma coisa bem informal e aquilo ajudou. Elas têm um papel importantíssimo dentro do Rotary. Desde essa época que elas não participavam do Rotary. Elas é que levavam os maridos, é que levavam os filhos, é que ajudavam nos programas, nas atividades do Rotary. Então, elas continuam com esse papel importante, mesmo antes de entrar no Rotary. Isso foi muito bom. Isso foi uma coisa fantástica que aconteceu. Hoje algumas dessas casas de amizade resolveram tomar um papel, vou dizer assim, resolveram legalizar, dar uma forma legal, porque elas queriam trabalhar, queriam fazer projeto, formalizar a coisa. E formalizaram, algumas formalizaram. Hoje existe a nível nacional toda uma associação já registrada, com CNPJ, com conta em banco, com mensalidades e tal. No nosso distrito também existiam algumas casas de amizade já, com CNPJ legalizadas e tal, filiadas a uma nacional. A coisa
dispersou um pouco nesse aspecto, porque faltou alguém para dizer, olha, vamos trabalhar nesse sentido ou vamos trabalhar nesse? Certo. De formas que tem umas trabalhando num sentido e outras trabalhando em outro sentido. Perfeito. Mas todas são importantíssimas dentro do Rotary. E todas, continuam os princípios do Rotary? Elas continuam obedecendo os princípios do Rotary, nos ajudam imensamente em todas as atividades que nós desenvolvemos. Elas são importantíssimas como rotarianas ou como esposas de rotarianos. Em qualquer das situações, elas são a pedra de sustentação de muitos Rotary Clubs e de quase todos os Rotary Clubs no Brasil. Né? Eu repito a você que eu tenho dito que a gente constrói a cidade e constrói a cidadania aqui em Brasília. Perfeito. Eu estou vendo que o Rotary, então, abarca não só os homens, como as mulheres. E você falou, e a família. A família. Você falou algumas vezes aí a respeito dos jovens. Sim. Esse negócio de intercâmbio, parece que isso aí interessa muito aos jovens. E é uma coisa pouco desconhecida da maioria das pessoas. Perfeito. Você pode falar alguma coisa a respeito do jovem no Rotary e dessa questão do intercâmbio, Adriano? Posso. Ontem mesmo meu clube estava despedindo de um jovem que está indo para os Estados Unidos. Está indo fazer o que nos Estados Unidos? Ele vai ficar 10... Intercâmbio. Ele vai ficar 10, 11 meses lá nos Estados Unidos, às vezes até um ano, pode ficar até um ano. Ele vai conviver com uma família, com 2 ou 3 famílias, é o que a gente pede. Vai conviver com essas famílias durante esse período. Famílias americanas. Famílias americanas que ele vai chamar como se fosse pai, como se fosse mãe deles. Puxa. Ele está entregue a essas 3 famílias de rotarianos. Ah, sim. Em 99% dos casos são famílias de rotarianos. Excepcionalmente, às vezes a gente pega uma outra família que está mandando também um filho para o exterior. É um programa de âmbito internacional, são mais de 30 mil jovens por ano esparramados pelo mundo. 30 mil jovens por ano? Esparramados pelo mundo, exatamente. Puxa. Esses jovens vão para lá na faixa etária de 16, 15, 16, 17, às vezes até 18 anos. Tem países que aceitam 18 anos, tem países que não aceitam jovens de 18 anos. Eles não podem dirigir, não podem beber, tem uma série de regras. Os pais entram num processo de informação a respeito desse intercâmbio. É uma coisa que custa baratíssimo, é uma coisa baratíssima se você comparar em mandar por uma empresa particular fazer esse intercâmbio. E temos um grupo que trabalha com isso o tempo todo, dando assistência, recebendo, devolvendo os jovens quando chega a época de voltar. E o clube dá assistência, o clube dá uma mensalidade. Eles se envolvem nas famílias, muitos participam das férias das famílias, as famílias viajam e eles vão também com as famílias viajando. Estudam aqui, frequentam escolas aqui. E, quando voltam para o país deles, dão seguimento à coisa, geralmente aprende a língua. Os brasileiros que vão para os Estados Unidos gostam de ir para os Estados Unidos. Aprendem inglês nos Estados Unidos, no Canadá. Acaba sendo uma imersão, né? Uma imersão de um ano no aprendizado da língua. Cultura e Mas da é muito mais, viu, Ilan? Muito mais. É uma experiência fantástica. Nós mandamos, por exemplo, a nossa neta nossa neta tinha 16 anos quando foi. Muito novinha, foi para a França. Voltou falando francês assim que com 16 anos? Com 16 anos. Foi com 16 anos. Voltou, já tinha 17 e pouco, foi uma experiência boa. Hoje está na Argentina. Resolveu ficar fora do Brasil, está estudando fora do Brasil. Mas foi uma experiência para ela e amadureceu demais. É um amadurecimento para o jovem. O programa de intercâmbio de jovens é um cartão de visita nosso. É um dos grandes programas nossos. Nós temos outros. Falei aqui do Preserva o Planeta Terra, falei do intercâmbio de jovens, mas o maior nosso é o compromisso que o Rotary fez há quase 30 anos atrás, no sentido de pôr fim à poliomielite no mundo. Poliomielite. Exatamente. O Rotary tem essa facilidade pela capilaridade dele, no mundo todo, ele tem capacidade de lançar um programa igual ao programa Polio Plus, no sentido de pôr fim à poliomielite. Claro que não é o Rotary sozinho, são o Rotary com seus parceiros. Temos parceiros da maior envergadura, temos parceiros com organismos internacionais, com governos estrangeiros, com fundações particulares, a Fundação Bill e Melinda Gates. Então, esse é um trabalho extraordinário que o Rotary está fazendo. Agora mesmo, no dia 18 de agosto, vamos continuar naquele incentivo da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, porque, William, embora no Brasil esteja erradicada a poliomielite, se nós descuidarmos um pouco, acaba que volta. O mundo hoje está interligado.
Então, pode acontecer de alguém chegar aqui e, se nós não tivermos vacinado, podemos ter o mesmo problema aí. Daí a importância da campanha de vacinação, embora o Brasil seja considerado um país onde a poliomielite foi erradicada. Um trabalho dos rotarianos, do Rotary. Perfeito. Poliomielite, a gente fala assim, parece um nome estranho. Sim, aquela paralisia infantil. Aquela paralisia infantil. Era comum na nossa idade a gente encontrar jovens com a perna defeituosa, com aquelas sequelas da doença. Hoje, isso a gente não vê mais. Foi um trabalho... Na minha escola, no primário... Era comuníssimo. Era comuníssimo a gente assistir isso. Perfeito. Hoje não existe mais isso. É um trabalho do Rotary e dos seus parceiros. Um trabalho a nível global. Hoje, 2 ou 3 países da África e Ásia ainda têm problema ainda por causa da dificuldade de vacinação. Mas no restante do mundo foi completamente eliminada. Tá. Adriano, e com relação, você falou que o Rotary tem um assento na ONU. Como é que é isso? Sim, nós somos daquelas pessoas que ajudaram a criar o organismo. Tinham vários rotarianos no primeiro documento que foi assinado para a criação. Antes foi a organização, era a organização... O organismo que antecedeu a ONU, me faltou... Liga das Nações. Liga das Nações. Na própria Liga das Nações, já alguns rotarianos trabalhavam naquilo ali. Sim. E quando veio a ONU, vários rotarianos participaram. E, junto com o Vaticano, junto com outras instituições, o Rotary tem também assento como observador. Ele é chamado, às vezes, para opinar sobre determinados assuntos. Agora mesmo no problema da água, o Rotary foi ouvido, participamos com muita intensidade aqui em Brasília no trabalho que foi feito. E sempre que surge um problema de âmbito mundial, o Rotary é ouvido a respeito da questão. Perfeito. E na cidade, nós tivemos essa visão internacional. Sim. E agora, finalizando, por favor, um resumo da ação do Rotary na cidade. Eu vou contar para você só um detalhe. Quando o Rotary Club Brasília, 5 de dezembro, que funciona dentro da universidade, dentro da UPS, estava homenageando o arcebispo de Brasília. Certo. O Rotary fazia uma homenagem para ele naquele dia lá. Ele chegou, falou assim para mim, olha, eu estava sentado do lado dele. Sim. Ele falou, eu conheço muito pouca coisa do Rotary. Mas quando eu era vigário lá pelo sul do Brasil, e que eu chegava numa comunidade, e que eu via aquele símbolo de vocês, aquela roda denteada, eu ficava animado, porque eu sabia que ali tinha gente de bem para trabalhar. Então, William, o Rotary dentro das comunidades pequenas é importantíssimo. O Rotary dá projeção àquela cidade, dá projeção àquela comunidade e, mais, dá projeção às necessidades daquela comunidade. Nós estamos presentes em Minasul, nós estamos presentes em Planaltina de Goiás, nós estamos presentes em Anaguaína, nós estamos presentes em Palmas, nós estamos presentes em Cristalina. Nós percorremos toda a comunidade e fazemos um trabalho importantíssimo nesse sentido. Muito. Elevamos a mulher a um padrão que ela merece e que deve ter, elevamos os jovens ao padrão que eles merecem e que devem ter, damos o suporte que eles precisam e fornecemos a ele o entusiasmo que é necessário para qualquer atividade que a gente possa desenvolver. Muito bom, Adriano. No nosso Papo Supre de hoje, entrevistamos o advogado Adriano Jorge Soto, administrador do Rotary, essa instituição tão importante. Você pode assistir os programas da TV Suprem no canal 2 da NET ou então no YouTube TV Suprem Brasília. Fique conosco.